estava falando lá no vídeo anterior, muitas vezes a dificuldade de segurar a operação, ela aparece por conta de que a gente passa tanto calor por antecipar a entrada que não sobra mais tolerância para você permanecer naquele trade. Porém, não é somente isso que acontece, tá? Muitas vezes a dificuldade de segurar a operação, ela acontece porque a gente se preocupa tanto em entrar bem, tanto em conseguir clicar, em poder entrar numa operação, que a gente esquece todo o resto. E qual que é todo o resto? É permanecer e conduzir a operação de uma forma também com qualidade. Então, quando você vai construir o seu operacional, quando você vai construir o seu raciocínio no mercado, o que você precisa pensar, né? Divide esse raciocínio em 3 etapas. Primeira etapa, informação para você entrar na operação. Então, o que você precisa para poder entrar naquele trade? Depois que você entrou, o que você precisa ler para permanecer naquele trade? São leituras diferentes. Geralmente, quem hesita para entrar, entra depois, né? Quando consegue entrar na confirmação do movimento. E essa confirmação do movimento é esse segundo tópico aqui. Que segundo tópico? Ele é a informação para você permanecer no trade. Então você tem que entrar pelo mínimo necessário e depois você tem que ver o que você precisa ler para permanecer. Também junto para permanecer e sair da operação, a gente tem esse último pilar que é informações para sair do trade. O que você precisa ler para sair daquela operação? O que precisa acontecer para realmente acabar o contexto de permanência? Não somente planeje a sua operação para você entrar, planeje os conceitos, planeje as informações que você vai precisar para ficar e para sair. Porém, é importante que a gente pense no seguinte: não necessariamente a sua dificuldade para segurar a operação vem por conta de você não ter planejado a sua permanência. Quem já fez outros cursos, e esse daqui não é o primeiro, e veio de uma característica de operações mais curtas, mais scalp, é normal com que o seu repertório, com que na sua memória tenha associado que as operações devem andar rápido, que elas têm que ir a favor, têm que ir a favor rápido, que elas têm que pagar rápido. E por que isso acontece? Porque você foi fazendo operação curta tantas vezes que aquilo que foi associado para você como que é uma operação normal são operações curtas, são operações rápidas. E quando você vai se propor a fazer uma operação mais longa, quando você vai se propor a fazer uma operação que você precisa segurar um pouco mais, você ainda não tem na sua caixa de ferramentas esse repertório, porque o seu histórico não é de ter esse repertório. Então você também não precisa se julgar, se culpar, achar que você nunca vai conseguir, que você não tem competência, porque na verdade foi algo que você nunca treinou. Você nunca dedicou o seu tempo a, por exemplo, segurar operações. Geralmente o tempo foi dedicado ao quê? Ao entrar com qualidade. Então você entra muito bem, mas você não consegue ter a mesma qualidade de entrada no conceito de permanência. Então, divida a sua leitura nesses 3 tópicos: informações para entrar, informações para permanecer, informações para sair do trade, que você consegue sistematizar o seu raciocínio e saber exatamente que informações você precisa colher ali para poder entrar na operação, tá? Depois que você entrou na operação, você precisa trabalhar em você o seguinte: perceba que tipo de pensamentos surgem na sua cabeça quando você entra numa operação. Porque muitas vezes esses pensamentos são sabotadores. E que tipo de pensamento? Coloquei alguns exemplos aqui, ó. E se a operação voltar e me estopar? E se vier uma boletada contra? Eu tenho. E se eu devolver o que eu já ganhei? Então, eu já estou na semana positiva. E se eu devolver? Ou meu trade anterior foi positivo. E se eu estopar nesse daqui?
Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que o reflexo da ansiedade ele pode ser percebido com pensamentos encarregados de e se e acho que? Quando você entra numa operação e qualquer coisa que acontece, você já vira para si e diz: vai estopar? Só que simplesmente não tem contexto nenhum ali de que a operação realmente vai te estopar, você acabou de criar um gatilho. E esse gatilho que você cria através dos pensamentos faz com que você crie um cenário tão ruim, que o melhor a ser feito é o quê? Sair. A melhor opção que você tem é sair. Imagina que você está entrando numa sala que você começa a criar que lá tem bicho que vai te morder, que vai te matar porque você tem muito medo, ou que a sala está muito quente, pode causar um dano para você. O poder que a mente tem de hipervalorizar o que está acontecendo e fazer daqueles estímulos quase que uma catástrofe é a maneira que ela encontra de proteger você. E se você é aquela pessoa que cede, cada vez mais que você cede para esse tipo de pensamento, ou seja, sai do trade, mais a sua mente ganha. Então, exercite a percepção. Entrou na operação, que tipo de sensação você está tendo? Que tipo de pensamento você está tendo? Será que esses pensamentos estão te favorecendo? Será que eles são reais? Será que esse medo é real ou ele é imaginário? Começa a trabalhar, perceba isso. Depois que você percebeu, o que você deve fazer? Comece a buscar no mercado informações positivas que justifiquem você ficar no trade, que estão mostrando ali para você que o correto a ser feito é permanecer na operação. Então, sistematize a sua leitura, divida a sua leitura para que você tenha realmente ali uma leitura que vai favorecer os seus resultados e você não vai ceder, na verdade, para esse tipo de sentimento.